Você o ouve antes de vê-lo, um profundo e mecânico but, como uma motosserra feita de trovão. Esse é o GAU 8 Avenger, projéteis de 30 milímetros. De acordo com as especificações da Força Aérea dos EUA, o canhão dispara aproximadamente 3.900 rojões por minuto. De acordo com relatórios de defesa, este é o A-10 Thunderbolt II, o Warthog, voando missões em apoio à Operação Epic Fury, uma aeronave que a Força Aérea dos EUA tem tentado aposentar há anos. A atividade militar recente na região sugere que o Irã pode estar aprendendo por que esse argumento era difícil de vencer. De acordo com o Comando Central dos EUA, a Operação Epic Fury começou em 28 de fevereiro de 2026. Fontes de defesa relatam milhares de missões de combate e ataques em larga escala contra uma ampla gama de alvos militares iranianos. Os relatórios sugerem que o Warthog fez parte das operações ao longo de todo o conflito. A Operação Epic Fury é uma campanha militar conjunta entre os EUA e Israel, que começou nas primeiras horas de 28 de fevereiro de 2026, sob autorização presidencial. De acordo com declarações públicas do CENTCOM, seu objetivo declarado é impedir que o Irã adquira uma arma nuclear e desmantelar elementos do aparato de segurança do regime iraniano. Analistas de defesa a descrevem como um dos maiores desdobramentos militares do CUA no Oriente Médio nas últimas décadas. De acordo com relatórios de defesa disponíveis publicamente, os ativos envolvidos incluem bombardeiros furtivos B-2 Spirit, B-1B Lancer e B-52 Stratofortress, voando missões de ataque noturno. F-22 Raptors, F-35S, F-15E, F-16 Wild Weasels para supressão de defesa aérea e IA-18 G-Growlers para guerra eletrônica foram todos relatados no teatro de operações. E de acordo com fontes de defesa, o A-10 Warthog, voando da base aérea de Muwafaq Salt, na Jordânia. De acordo com uma atualização operacional do CENTCOM de meados de março, os relatórios sugerem que um grande número de embarcações navais iranianas foram danificadas ou destruídas, incluindo navios e embarcações de minagem. Os alvos relatados incluem quartéis generais da IRGC, instalações de mísseis balísticos, sistemas integrados de defesa aérea e centros de comando e controle. Fontes de defesa sugerem que aproximadamente 50 mil militares americanos estão implantados na região em apoio a esta operação. Em uma operação desta escala relatada, diferentes aeronaves cumprem diferentes funções. De acordo com analistas de defesa, as aeronaves furtivas vão primeiro para o espaço aéreo, fortemente defendido que apenas plataformas de baixa observabilidade podem penetrar com segurança. Uma vez que essas defesas são supostamente suprimidas, o A-10 entra em cena. Baixo, lento, paciente. Letal de maneiras que os jatos mais rápidos não são projetados para igualar. O A-10 Thunderbolt II foi projetado após a Guerra do Vietnã, especificamente para operar sob fogo terrestre sustentado e sobreviver. Cabine blindada de titânio, sistemas de controle de voo redundantes, linhas hidráulicas separadas. É projetado para voar para casa com um motor, metade de uma asa e danos de combate que tirariam qualquer outra aeronave de operação. No A-10 foi construído em torno do canhão rotativo GAU 8 Avenger de 30 milímetros, uma arma tão grande que a aeronave foi essencialmente projetada ao seu redor. Cada projétil tem aproximadamente o tamanho de uma lata de bebida. Relatórios de defesa descrevem que dispara aproximadamente 60 rojões por segundo.
Contra um veículo blindado, um lançador de mísseis ou uma lancha de ataque rápido, o efeito é descrito por analistas militares como devastador. De acordo com uma análise de imagens do CENTCOM, divulgadas em 15 de março de 2026, os A-10 operando em apoio à Operação Epic Fury parecem estar carregando uma carga mista de armamento. Os relatórios descrevem mísseis ar-terra, AGM-65, Maverick e um pod de mira Lightning em uma asa. Mísseis ARAIM-9M, Sidewinder e foguetes guiados a laser, APKW, S-2 na outra. Ou um tanque de combustível de linha central de 600 galões para maior tempo de permanência. Essa configuração sugere uma aeronave projetada para permanecer sobre o campo de batalha por horas. O F-35 ataca um alvo e parte. Tempo sobre uma área-alvo, tipicamente minutos. O A-10 é projetado para ficar. Fontes de defesa o descrevem sobrevoando por horas uma área de combate, reengajando alvos, fornecendo vigilância, respondendo a novas ameaças à medida que surgem. Contra alvos móveis dispersos, lançadores de mísseis se movendo por montanhas, tripulações de drones se escondendo entre edifícios. Essa persistência é o que separa uma missão bem-sucedida de uma perdida. De acordo com relatórios de defesa, o conjunto primário de missões do A-10 em operações recentes envolve as forças de mobilização popular apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria. Ou essas são forças de milícias proxy que se relatam atacando bases e ativos dos EUA em toda a região. Fontes de defesa relatam imagens do CENTCOM mostrando um A-10 engajando forças das FMP no norte do Iraque, com o canhão GAU-8 audível no vídeo divulgado. Um segundo conjunto de missões relatadas: interceptar drones kamikaze iranianos da série Shahed antes que alcancem as bases americanas e os ativos aliados. De acordo com a Air e Space Forces Magazine, um A-10C, retornando de um desdobramento anterior em 2025, exibia silhuetas de abates de drones em seu nariz, sugerindo engajamentos anteriores contra o AS. Os foguetes guiados a laser APKW S-2 na carga atual relatada são descritos por analistas como bem adequados para esta missão. Econômicos contra drones baratos, precisos o suficiente para atingir pequenos alvos aéreos. O conjunto de missões que os analistas de defesa descrevem como o mais significativo estrategicamente: localizar e engajar os lançadores móveis de mísseis balísticos do Irã. Relata-se que esses sistemas se movem constantemente por montanhas, túneis e áreas urbanas, tornando-os difíceis de atacar com aeronaves de movimento rápido. Os relatórios sugerem que a capacidade do A-10 de permanecer por horas sobre uma área de busca lhe dá uma vantagem que os jatos mais rápidos não conseguem replicar. Uma missão adicional relatada: de acordo com The War Zone, um A-10C forneceu cobertura armada ao USS Santa Bárbara, um navio de contramedidas de minas operando no Golfo Árabe, no início de fevereiro de 2026. O propósito relatado: engajar qualquer lancha de ataque rápido ou barco-drone da IRGC antes que pudesse alcançar o navio durante as operações de varredura de minas. Analistas de defesa observam que esta é uma missão para a qual o A-10 é excepcionalmente adequado, persistente, em baixa altitude, com capacidade de resposta. Por mais de uma década, a Força Aérea dos EUA pressionou para aposentar o A-10. O argumento: muito velho, muito lento, muito vulnerável em ambientes modernos de alta ameaça. Recursos melhor direcionados para o F-35. O Congresso bloqueou a aposentadoria a cada ano.
De acordo com relatórios de defesa, a Lei de Autorização de Defesa Nacional do FY 2026 estabeleceu uma frota mínima de 103 aeronaves a 10 até setembro de 2026. As operações recentes parecem estar respondendo ao debate sobre a aposentadoria com dados de combate. Relatórios de defesa descrevem o A-10 voando missões que analistas dizem que nenhuma outra aeronave no inventário dos EUA pode executar de forma tão eficaz ou econômica. Os relatórios sugerem que uma missão do A-10 custa significativamente menos do que uma missão do F-35. Contra equipes de drones e alvos móveis dispersos, o sigilo não é a prioridade. A persistência e o poder de fogo são. O conflito Rússia-Ucrânia demonstrou o desafio de combater ataques massivos de drones de uso único. Usar mísseis de precisão caros de caças de alto desempenho contra drones Shahed de baixo custo cria uma troca de custos insustentável. Analistas de defesa sugerem que o A-10 com foguetes APKWS oferece uma solução mais econômica. O Irã pode ter inadvertidamente fortalecido o argumento para manter o Warthog em serviço. De acordo com analistas de defesa, as operações recentes seguem uma abordagem em camadas. Os relatórios sugerem que os B-2 Spirits, F-20 e 2 Raptors e F-35 entram primeiro, em espaço aéreo defendido onde o sigilo é essencial. Seu papel relatado: degradar a rede integrada de defesa aérea do Irã. Relata-se que os EA-18G Growlers bloqueiam simultaneamente as frequências de radar iranianas, visando sistemas como o Bavar 373 e as baterias S-300. Uma vez que a superioridade aérea é supostamente estabelecida e as defesas são degradadas, fontes de defesa sugerem que o A-10 entra no cenário operacional. De acordo com The Aviationist, a aeronave opera da base aérea de Muwafaq Salt, na Jordânia. Voa sobre o Iraque e áreas circundantes, supostamente caçando os alvos que sobreviveram à primeira onda de ataques. Equipes de milícias dispersas, lançadores móveis, tripulações de drones preparando ataques de acompanhamento. Um jato rápido sobrevoa uma área-alvo em alta velocidade. Segundos para identificar, segundos para atacar. O perfil mais lento do A-10 permite que ele circule, reavalie e reengaje a mesma área-alvo várias vezes em uma única missão. Analistas de defesa sugerem que quando as tripulações de mísseis da IRGC se cobrem e esperam que os jatos rápidos partam, o prolongado tempo de permanência do Warthog cria um problema muito diferente para eles. A maior força operacional do A-10 é também sua vulnerabilidade tática mais significativa. Voar baixo e lento o torna eficaz contra alvos terrestres. Também o torna mais visível e mais alcançável por ameaças que não conseguem engajar aeronaves em alta altitude. Sistemas portáteis de defesa aérea, artilharia antiaérea e metralhadoras pesadas são as ameaças que analistas de defesa dizem preocupar mais as tripulações do A-10 neste ambiente. Esta é uma distinção importante com base nos relatórios atuais. De acordo com The Aviationist, com base nas informações disponíveis, não há evidências sugerindo que os A-10 estejam conduzindo missões sobre o próprio Irã. As defesas aéreas do Irã foram supostamente muito degradadas, mas os Manpads móveis e a artilharia antiaérea continuam sendo uma ameaça real. O perfil de voo do A-10 torna a operação nesse ambiente um risco calculado. Em resposta aos ataques aéreos sustentados, relatórios de defesa sugerem que as forças apoiadas pelo Irã se dispersaram significativamente. Relata-se que as equipes de milícias estão se dividindo em grupos menores. Relata-se que tripulações de drones operam a partir de veículos civis. Lançadores móveis se movem com maior frequência.
Este é precisamente o ambiente onde o prolongado tempo de permanência do A-10 é mais valioso, de acordo com analistas de defesa. O nível de superioridade aérea supostamente alcançado em operações recentes é notável. De acordo com imagens circuladas publicamente, um F/A-18 Super Hornet foi visto realizando uma passagem de ataque a baixa altitude sobre a cidade portuária iraniana de Chabahar, sem aparente resposta de defesa aérea. Analistas de defesa sugerem que esse tipo de superioridade aérea relatada reduz substancialmente o ambiente de ameaça para aeronaves como o A-10 operando em áreas adjacentes. De acordo com os relatórios disponíveis, a Operação Epic Fury não tem data de término anunciada. Fontes de defesa sugerem que dezenas de milhares de militares americanos permanecem implantados em toda a região. Relata-se que as operações de ataque em larga escala continuam em ritmo elevado. Aqui está a situação. O A-10 ainda está programado para aposentadoria. De acordo com relatórios de defesa, o NDAA do FY 2026 protege a frota apenas até 30 de setembro de 2026. Após esse ponto, a Força Aérea pode retomar sua redução. Analistas de defesa sugerem que as operações recentes estão fornecendo evidências em tempo real que podem influenciar essa decisão. O caso está sendo feito no ar, não em um documento orçamentário. A missão que melhor define o valor relatado do A-10 nesta operação é também a que permanece incompleta. De acordo com fontes de defesa, os lançadores móveis de mísseis balísticos iranianos ainda se relatam ativos, ainda em movimento, ainda representando uma ameaça. Os relatórios sugerem que aproximadamente 10 drones MQ-9 Reaper foram perdidos durante a operação. Um lembrete de que o ambiente de ameaça, embora degradado, permanece real. A aeronave que a liderança de defesa queria aposentar está supostamente voando missões de combate na campanha aérea americana mais significativa na região em décadas. Relata-se que está caçando tripulações de drones, protegendo navios de varredura de minas e permanecendo pacientemente sobre áreas-alvo muito depois que os jatos mais rápidos retornaram à base. As operações recentes parecem estar fazendo um argumento simples, que algumas missões exigem persistência, não velocidade. E o Warthog sempre foi construído exatamente para isso. Este vídeo é baseado em relatórios disponíveis publicamente, declarações oficiais e análises de defesa. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações à medida que a situação continua a se desenvolver.